A coisa mais doce do mundo é você poder chegar a Deus e chamar Deus de Pai. Quando orar, ore. Basta você dizer Pai. Porque você tem o Pai que é Deus. Você pode amar os seus filhos, porque você tem em Deus. Esse seu relacionamento com o Pai determina muito o seu relacionamento com os filhos. Você trabalha hoje no mundo capitalista, metálico. Nós somos um mundo humanista que julga Deus para fora. Posso dizer uma coisa a vocês, estejam certos disso. Nada substitui a fé em Deus que você inculca no coração do seu filho. Tudo vai passar. Continuamos no mês de agosto no Tronocast Podcast trabalhando o tema paternidade. E hoje, Ricardo, quem está nessa mesa? Cara, impressionante. O Messias esperado chegou. O Messias esperado. Pastor Messias Anacleto Rosa, grande amigo, um pai para mim, para minha família, para os meus avós já, né? Toda uma geração, né? Para minha igreja, é um cara muito amado, muito querido. Um dos pilares da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, já foi presidente da nossa Igreja Nacional, muitos anos. Pastor jubilado lá na IPI de Londrina. Pastoreou a nossa igreja por, quanto, pastor? 20 anos? Aqui no Estreito, 12 anos. 12 anos. Mas a gente considera uns 80 anos, assim. Ele continua, na verdade, ele nunca saiu. Ele nunca saiu, né? Ele nunca saiu. Ele vem pra cá e é recebido sempre. E, aliás, nem estou querendo sair. Não tão cedo. Não pretendemos, né? Mas com a gente aqui também, Fabrício Fucahori, meu grande amigo de muitos anos também. Esse também mais de 20 anos, né, Fabrício? Mais de 20 anos. Mas na época que eu tinha cabelo e o Fabrício era gordinho, hoje o Fabrício tá aqui esbelto e eu careca. Fala, Fabrício, dá um oi pra turma aí. Estamos melhores, né? Estamos melhores. As nossas mulheres dizem isso. Verdade. Verdade. Elas falando já podem deixar vocês mais tranquilos. É importante, se elas já estão recebendo, tá bom, não precisa mais ninguém. Esse é o segredo, né? Uhum. O Fabrício também é pastor da IPI do Estreito. Nos acompanha aí também, Quer falar aí um pouquinho sobre quem é esse homem na tua vida? Acólito. Pô, acólito, cara. Eu sou filho, né? Espiritual e ministerial também do pastor Messias. E sou pastor há 20 anos. Né? Comecei lá com ele. A igreja que me enviou para o ministério foi a primeira IPI de Londrina. Tenho aprendido a ser pastor com o pastor Messias, entre outros grandes homens, mas o pastor Messias tem sido a grande referência. Juntos aprendemos com o bom pastor que é Jesus, né? Que bom. Mas a gente está muito feliz por estar aqui em Florianópolis, né? Eu sou paulista, mas eu digo que a cidade do meu coração é Florianópolis. Eu cheguei aqui com a Vani, nós tínhamos 1 ano de casados, né? Aqui moramos 12 anos. Florianópolis, aquela cidade acolhedora, cidade pequena. Quantos anos o senhor tinha, pastor, quando chegou? Quando cheguei aqui, eu estava com 24 anos. Bem novinho. 24 anos. Então você já é a 3ª geração, né? Seus filhos são a 4ª geração. Então seus avós, seus pais, todos passaram pelas minhas mãos, né? Hoje eu estou com 86 anos, tenho 3 filhos, a Priscila, nossa filha primogênita, com 62, o Júnior, filho do meio, com 55 e o João com 47. Em cada cidade onde eu fui pastor, nasceu um filho. Quando nós pastoreávamos Paranavaí, Paraná, nasceu a Pri, né, em Maringá. Depois nos mudamos para Floripa. Aqui nasceu o Júnior, na maternidade Carlos Correia, médico Dr. Uri Gomes Mendonça. Depois fomos para Londrina.
Lá nasceu o João. Aí a Vani me fez um pedido, bem, não vamos nos mudar, senão o resto... Vai nascer mais um filho. Mas é um tema... Eu me emociono porque você é pai. Você é pai, você é pai. Então eu acho que uma coisa que fica, o que é ser pai? E nesse domingo próximo, né, nós vamos estar comemorando o Dia dos Pais. Se vocês me perguntassem, Deco, para você, o que é ser pai? Ser pai é mostrar o caminho. Né? Mostrar o caminho. Dar os primeiros passos, mostrar os primeiros passos, né? Ricardo, assim bem tranquilamente, mas aí diante do microfone não é tão fácil e nós estamos falando com tantas pessoas agora, né? O que é ser pai? Sair um pouquinho de mim e viver uma extensão de mim mesmo. Isso não te emociona? Muito. De uma forma sintética, objetiva, o que é ser pai? Ser referência, apontar o caminho, mentorear, se responsabilizar. Eu levantei aqui algumas ideias, posso Claro. compartilhar com Por favor. vocês? Esse microfone é seu. Eu creio que ser pai, quem é pai? É aquele que gera. Aquele que gera. Se vocês abrirem suas Bíblias no capítulo 5 do livro de Gênesis, vocês vão encontrar 9 vezes a expressão e viveu fulano de tal tantos anos e gerou. Digam comigo, gerar. Gerar. Com bastante vida. A mulher não gera. A mulher concebe. Digam comigo, o homem gera. O homem gera. A mulher concebe. A mulher mulher concebe. concebe. Esse é um mistério. Eu me emociono ao dizer isso, porque não vamos entrar em detalhes e em temas conflitantes. Não é o caso nosso aqui. Mas a união conjugal. Filho é fruto de um homem, de uma mulher. Isso não é profundo? Claro. É o plano de Deus para a humanidade. Sim, mas eu não sou médico, mas vamos parar um pouquinho. Quando nós entramos no processo da concepção, uma pequena semente encontra um óvulozinho e ali se estabelece o quê? A vida. Nós temos um colega lá onde eu sou pastor, em Londrina, o Reinaldo, ele é um grande trompetista. Ele tinha muita vontade de ter filhos. A esposa dele, a Elke, é uma moça bonita. Ele engravidou. Não sei se vocês já perceberam, vamos dar um pouco de vida na coisa aqui. A mulher, quando engravida, ainda tudo é tão pequeno no seu ventre, mas é espontâneo. A mulher bota as mãos assim, não é? Aí eu brincando, eu falo, por que você está com as mãos assim? Pastor, é como a mãe já está protegendo, agasalhando. Já é algo que está dentro dela, não é? Aí eu me lembro que, quando eu que engravidou, eu falei um dia, Reinaldo, nós estávamos juntos num culto, qual o tamanho da sua filhinha? E ele, de uma forma assim muito alegre, feliz, ele falou, ela já está com 3 milímetros. Isso te remete aqui, Salmo 139. Quando eu era uma substância ainda informe, o Senhor já estava tecendo os meus dias. Então, o que é ser pai? O pai Gera. A mãe concebe. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu acho que o pai também é aquele que provê, né? O pai é o provedor. O pai é o provedor. O pai é aquele que sai, vocês, eu fico imaginando, sem entrar em detalhes, você fala, eu tenho que botar o pão na mesa. É ou não é? É.
Eu venho de uma família pobre. Houve épocas em que não tínhamos fartura. Não nos faltava o essencial. Qual era o essencial? Feijão carunchado. Era o nosso alimento. E o papai era o provedor. Então o pai não é apenas aquele que Gera. Não é apenas aquele que provê, mas o pai é também aquele que educa. Vocês concordam? Sim. Aquele que educa. Eu me lembro do pai. Minha mãe teve 11 filhos. 11, né? Mamãe era analfabeta. Uma mulher simples, mas ela pariu, né? 11 filhos. E eu me lembro que a mamãe, sendo analfabeta, um dia eu cheguei e falei para ela assim, mamãe, o que tem debaixo da terra? Analfabeta. Ela falou, água. Mamãe, o que tem debaixo da água? Debaixo da água tem terra outra vez. E debaixo da terra? Vai perguntar para o seu pai. É legal, não é? Aquele verso de Provérbios 22:6, educa a criança. Dizem os estudiosos que conhecem o hebraico que o verbo educa a criança é abre picadas. Isso é que o pai faz. O pai não apenas gera, não põe um pão na mesa, mas ele educa, ele vai abrindo as picadas, né? Eu tenho um filho que é juiz de direito e tenho um outro filho que dirige um setor da Caixa Econômica de muita responsabilidade. Envolve dinheiro ligado com o governo, né? E um dia eu cheguei para o meu filho, esse que é juiz, e falei, eu apenas quero que você seja um distribuidor da justiça, não? Um serventuário. E eu disse para esse outro, que é um funcionário do governo, eu vi com a calça, com o bolso rustido, o carro dele não é um carro novo. Eu falei, meu filho, ele olhou para mim e falou, pai, fique tranquilo, eu sei o que o senhor quer nos passar, mas senhor, fique tranquilo, o que o senhor nos ensinou. E educar é o que não apenas instruir. Todos os meus filhos, nessa conversa bem tranquila, têm cursos superiores, graças a Deus. Mas educar não é dar títulos, doutores, mestres. Educar é formar caráter. É forjar caráter, né? Então a gente está dizendo, me perdoe fazer essa digressão, daqui a pouco vocês vão falar, né? Mas eu acho que ser pai é gerar, ser pai é prover, ser pai é educar, mas eu acho que ser pai é ser modelo. É ser modelo, né? Nós vivemos uma sociedade que eu acho que nós sentimos falta de alguém a quem a gente possa imitar. Eu ontem estava no aeroporto em São Paulo, vindo aqui para Floripa, e vi um senhor ao meu lado, simples. E Deus falou comigo, fala com ele. Nós estávamos indo para o embarque, né? São Paulo, Floripa, pela Latam. Eu olhei para ele e falei, o senhor é médico? Ele falou, sou. Aí ele me disse, eu não vou contar tudo o que conversamos. Uhum. Naquele trecho nos tornamos amigos. Ele falou, sou cirurgião cardíaco do Rio. Estou indo a Florianópolis para fazer uma cirurgia. Tem que ser um profissional importante, né? Certamente. Pois bem, mas por que eu estou dizendo isso? Eu vi de lá orientando como que o anestesista aqui deveria proceder e tudo. Foi um encontro assim, tão rápido, mas tão estupendo, né? Eu falei, eu quero cumprimentá-lo, doutor tal, não cito seu nome por questões éticas, né?
um profissional de expressão. Eu falei, o senhor é um modelo. Aí ele se emocionou. Hoje nós precisamos. Será que o filho pode imitar o pai? Um pai que mente, fica difícil. Por que está tão difícil hoje? Porque os nossos padrões deixaram de... E a gente não quer ser modelo. Você encontra pais, não é? Que dizem assim, pastor, mano, meu filho não tem que me imitar. Aí eu me lembro, quando eu era pastor aqui, há mais de 50 anos, né? Que você... Eu não existia. Não existia. Um dia eu vi na igreja um cidadão, que não vou declinar o nome dele também. Ele, na igreja à noite, eu falei, meu Deus, o que o fulano está fazendo aqui? Ele nunca vem na igreja. Aí eu fui lá à porta, ele estava de palitozinha, abotoadinha assim. Eu apertei a mão dele e falei, ô senhor, não citei o nome dele. O senhor veio à igreja? Que ele falou, com a vergonha. Eu falei, o que aconteceu? Porque o fulano, o filho mais velho dele, hoje falou, vai à escola dominical. Ele falou, não vou. Vai já. O papai, eu não vou porque o senhor não vai. O senhor não tem autoridade. Fica um pouco difícil, não é, Deco? Existe então uma negligência? Uma negligência, querido. Ninguém está aqui, não é isso. Mas se o pai gera, se o pai educa, se o pai provê, acho que o pai pode olhar para o filho e dizer, meu filho, no dia que eu fiz o casamento do meu filho, do mais novo, eu me emociono. Sendo ele um juiz, né? Eu falei, meu filho, faça como seu pai fez. Faça como seu pai fez. Não é orgulho, Ricardo. Não é orgulho, Deco. Mas o seu filho olha para você. Você inspira o seu filho, né? Não a ser um pai perfeito, mas um pai que com seus defeitos pode ser imitado. Então eu acho que nós precisamos de pais que sejam modelos, né? E nós precisamos também de pais que dê ao seu filho, assim, o legado maior. Se vocês me perguntassem, vocês são moços, né? Eu amo vocês como filhos, netos. O maior legado que você pode... Eu discuto, eu não sou advogado, mas eu discuto o que é herança e o que é legado. Heranças são bens materiais. Você pode deixar uma linda herança para o filho. Vocês aqui em Floripa, né? Para bons apartamentos, que tal, né? Nessas praias maravilhosas, né? Eu deixei para o meu filho uma herança. Agora, legado. Legado é mais do que dinheiro. Legado é mais do que recursos. Os recursos vêm e passam. Os estudos estão mostrando que toda grande fortuna, na quarta geração, ela se dilui. Os recursos podem passar, o caráter não passa. Pastor, ontem eu estava lendo um livro do Gerson... Poxa, Gerson, me perdoe, esqueci seu sobrenome. Mas sobre educação financeira para filhos. E o Gerson comentou exatamente isso, de que o ideal não é que você deixe herança para os seus filhos. Porque, na maioria dos casos, o herdeiro torra todo o dinheiro muito mais rápido do que ganhou. Mas que seus filhos sejam seus sucessores. No caso, obviamente, que o tema ali era educação financeira para o filho no mundo cristão, né? No ambiente cristão, na família cristã. Mas eu achei muito interessante isso, porque não só do dinheiro, mas a herança é aquilo que eu deixei. Eu morri, ela ficou. Ela ficou com o meu apartamento, ela ficou com o meu dinheiro, mas ela também ficou com a minha empresa, com aquilo que eu faço, com as coisas que eu tenho. Isso é herança. Se ela vai ficar com isso, o que ela vai fazer com isso, é passageiro. Agora, se eu treiná-la para ela ser minha sucessora, mesmo não estou falando que ela tem que fazer o trabalho que eu faço ou herdar a empresa que eu tenho, mas que meu legado perdure no coração dela. Os princípios que fez com que ele... Com que eu chegue ali, de trabalho, de honestidade, de credibilidade, de Jesus na causa.
de uma vida com Deus, uma vida de devocional, buscar em Deus primeiro antes da nossa vontade, e o que eu fiz. Se ela vê isso em mim e ela levar isso para lá, eu criei uma sucessora, e é isso que eu espero fazer, ou agora pelo menos conscientemente, sabendo disso, trabalhar no coraçãozinho das minhas duas, né? Ou 3, se vir mais um. Legal. Nisso. E então, tem tudo a ver com o que o senhor falou. Isso mexe muito com a gente, né, pastor? Mexe muito com a gente porque não é uma crítica, tá? Não é, por favor. Ele está dizendo isso com amor, para que cada um faça até um autoexame, né? Os pais que estão fazendo aqui a interação conosco nesse momento tão lindo. Aliás, eu quero cumprimentar o Deco, cumprimentar o Ricardo. Estou encantado aqui com o estúdio, encantado com vocês, o investimento. O que vocês estão fazendo aqui é o que nós estamos fazendo agora. Vocês estão passando para os pais. Vocês estão falando ao pai que é jovem. Eu fui pai com 22 anos. Vocês estão falando ao pai de meia idade. Você é jovem também. Você está com? 46. Em outubro 46. 46. Eu sou pai também, com 86. Mas quantos pais agora estão em sintonia aqui conosco? E muitos estão dizendo, poxa, por que eu não vi isso antes? Pastor Messias. Né? Por que eu não vi isso antes? Porque eu fico às vezes pensando, né? Você trabalha hoje no mundo capitalista, metálico. Nós somos um mundo humanista que julga Deus para fora. Posso dizer uma coisa a vocês, estejam certos disso. Nada substitui a fé em Deus que você inculca no coração do seu filho. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu estava um tempo desse com o Dr. Russell Shedd, um grande exegeta, né? Dr. Russell Shedd disse, eu voltei 14 gerações. Me encontrei lá atrás um tio meu chamado tio Samuel Shedd. E ele falou, depois dele, essas 14 gerações, nós tivemos nos Estados Unidos estadistas, políticos, teólogos, professores, ele falou, mas todos cristãos, não religiosos. Então, talvez nessa sociedade metálica, você e eu, quem sabe você falou, eu quero deixar algo para os meus filhos. Você vai deixar, mas o maior legado não é a religião, é o temor a Deus. Por isso a Bíblia ensina a criança. Um dia, quando perguntaram a Napoleão Bonaparte, uma moça, com que idade eu devo começar a educar meu filho? Napoleão respondeu, 18 anos antes dele nascer, na educação da mãe ou do pai. Hoje a gente leva o filho a Miami, a Orlando. É bom. A gente esteve lá, né? Aqueles brinquedos. Cansa, hein, pastor, viu? Cansa. Hoje a gente leva o filho. Eu agora estou acompanhando uma moça que ela é cirurgiã cardíaca em Estados Unidos, em Harvard. Eu me emociono ao dizer isso, mas eu a conheci menina. Ser uma cirurgiã cardíaca em Harvard é um privilégio que poucos têm. Mas eu me lembro quando a mãe dela, com quem eu estive anteontem, e o pai dela, que era médico também, colocaram Cristo no coração. O que nós precisamos é de colocar Deus. Porque um pai que coloca seu filho nos caminhos de Deus, ainda quando for, não se desviará dele. Digam comigo, vale a pena.
Vale a pena. Vale a pena ser pai. Vale É isso que nós queremos colocar. Você não concorda, Deco? Com certeza. E Ricardo e Certamente. Pastor. Eu acho que esse podcast aqui não teria sentido se a gente não levasse os pais que estão conosco aqui agora a sentirem. Ser pai não é um peso, não é um fardo. Ai, um dia eu ouvi uma mãe dizendo, meu filho é um trambolho. Seu filho é uma bênção. Eu não sei até que ponto, tem, sabe, até chegou um filho, foi para as drogas. Por que não discutirmos isso aqui? Não é? Um filho nosso saiu do caminho. Mas ele é filho, primeiro vamos aceitá-lo. A menininha tatuada, de mini saia, quem sabe nas drogas. Eu não deixo, eu digo assim. Quando seu filho faz 38 de febre, você faz 39. Quando seu filho cai, você cai também. Quando seu filho erra, você sofre. Não é? Uhum. Agora, até mesmo, né, quando seu filho está lá embaixo. Eu me lembro, eu estava lá no Rio, pregando numa igreja muito bonita, e chegou um pai à frente chorando, militar da aeronáutica, militar graduado, não vou dizer o status dele. E eu vi aqui, eu não conhecia a igreja, ele estava chorando. Ele falou, pastor, eu estou aqui, me disse o calor, a posição dele na vida militar. E disse, mas estou muito triste, era um domingo, dia dos pais. Ele falou, nunca meu filho me deu um beijo. E nunca meu filho me deu um abraço. Nisso, as pessoas tinham chegado à frente, foi chegando um moço e abraçou aquele senhor por trás. E você só abraça uma pessoa por trás se você tem intimidade com aquela pessoa. Eu falei, que ele virou o rosto. Era o filho dele. Era o filho dizendo, papai, papai, o resto vocês. Uhum. Então, beije o seu filho. Abrace o seu filho. Não tem idade do filho para você não abraçá-lo. Às vezes você abraça o filho e está com cheiro de álcool. Ou talvez de drogas. Ou talvez tatuado. Eu não sei como ele está. Mas ame o seu filho, né? Talvez seu filho esteja vestido de mulher, né, pastor? Também. A sua filha de homem. É. Aceite o seu filho, né? Então eu acho que falar sobre esse assunto pai, eu preciso que haja um resgate. Um resgate. E primeiro eu acho, antes de ganhar os filhos, nós precisamos ganhar os pais. Pais resgatados. Filhos resgatados. Você queria falar? A gente estava falando sobre essa ideia de legado e de exemplo. E eu me lembro de muitas vezes quando o senhor compartilhava com a gente, assim, entre pastores, ou nas nossas conversas, né? Sobre o quanto seu pai, que não deixou nenhuma herança, influenciou o senhor, né? É. Na sua decisão por Cristo. Até mesmo quando eu quis. Eu nasci num lar evangélico, né? Mas a minha experiência com Deus, eu estava com 15 para 16 anos, e quando eu falei para o meu pai que eu queria ser pastor, eu falei, o que a gente tem que fazer para ser pastor, né? Ele falou, meu filho, para ser pastor você tem que estudar igual o médico estuda, o advogado, o engenheiro. Aí ele falou, mas por que você me fez essa pergunta? Aí eu falei, porque eu vou ser pastor. Poucas vezes vi meu pai chorar. Eu vi que as lágrimas caíram dos olhos dele. E ele disse assim, mas o papai esqueceu de uma coisa. Para ser pastor, precisa ser crente. Meu filho é crente. Meu filho é crente. Eu contei da experiência que eu tinha tido com Deus naquele dia. Ele falou, conte com o meu apoio moral e espiritual. Papai não tem como ajudá-lo.
É isso que você falou, né? Papai não tinha condições de me ajudar. Eu venho de uma família pobre e não deixo de dizer isso. A minha origem, meu bisavô foi escravo, meu avô foi ventre livre. Quer dizer, a minha origem é uma origem humilde, né? Mas eu tenho um pai. Eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Ele foi um gentleman, um cavalheiro, né? Com a mamãe. Um exemplo. Eu fui casado 62 anos. Aprendi a ser marido com meu pai, né? Então, desculpa, a gente se emociona porque esse tema de vocês, você mata o pessoal, coitado. Mas o senhor não precisa de pedir desculpa, porque eu já estou aqui me segurando para não chorar também. Não tem como a gente não associar o nosso pai, nosso avô, né? Claro. Mas o senhor falou uma frase que inclusive a gente lembra do livro do nosso grande amigo, né, que é dentista e terapeuta, está até aqui o livro, do Mário Sérgio. Ele veio falar aqui na nossa igreja, né, sobre o resgate da paternidade. É um livro que a gente recomenda. Só aproveitar, né, Fabrício, licença. Os meninos aí já tem. Recebemos esse livro hoje do pastor Messias com dedicatória. Com dedicatória, morra de inveja. Queria dizer para vocês que eu tenho, tá? Com dedicatória. Tá bom, então morram de inveja vocês, né? Vocês são demais, vocês são demais. Não, e esse livro, o pastor Messias usou essa expressão resgate, e acho que fica... Eu perguntaria, né, pastor, como nós podemos resgatar a paternidade hoje? Que conselho o senhor nos traria? Quais conselhos bíblicos para isso, né? Então, nesse livro aí, o pastor Rodolfo Montosa, ele prefaciou o livro, né? Ele fala umas coisas interessantes. Eu até copiei, né? Ele disse que resgate é libertar e livrar quem está perdido. Eu acho que muitos filhos hoje estão perdidos dentro de casa. E esse perdido, eu não quero usar o termo perdido no sentido depreciativo, não é nesse sentido. Mas quantos filhos? Eu me lembro que eu, conversando com 2 adolescentes, um também meio parecidinho assim com você, Nicei, né? Olhinho meio puxado. Eles disseram para mim, pastor, nós queríamos que o senhor fosse nosso pai. E eu sou uma pessoa muito emotiva. Falei, não, seus pais são tranquilos, são meus grandes amigos. Não, pastor, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que muitos filhos dentro de casa estão perdidos. Perderam porque o pai não tem tempo. Perderam porque essa comunicação, poucos são os pais que chegam e dizem assim para o filho, querido, eu te amo. E eu diria para vocês, digo para os filhos de vocês, papai te ama. Então, o que é resgatar? Resgatar é trazer de volta, né, aquele que estava perdido. Resgatar é salvar quem está em perigo. Não só o que está. Vocês não concordam, meu nobre Fabrício, Ricardo e Deco, que nossos filhos estão em perigo? Estão ou não estão? Sim. Sim. Eu estava conversando com uma senhora viúva, 3 filhos. E a filha mais nova, não vou dizer o nome dela, uma menininha, falou, pastor, eu já estou levando a fulana na escola, o jardim da infância. Como ela era viúva, de vez em quando ia lá visitar as crianças, outro tempo eu cheguei e falei, pastor, o senhor sabe que eu estou levando ela agora só até a porta na esquina, depois eu deixo ela aí sozinha. Eu falei, oh, que bom. Aí um tempo ela falou, pastor, eu fico aqui na janela do prédio olhando quando ela dobra a esquina. Aí eu falei, fulana, a mãe, né? E depois que ela dobra a esquina, ela começou a chorar e eu chorei. Você se lembra quando sua filhinha nasceu, tinha cheiro de talco pompom?
de sabonete Johnson, chazinho de camomila. Depois essa menina foi ao jardim da infância. Depois seu filho cresce, vai para a universidade. Depois seu filho casa e vai para a casa dele. Mas todo filho deixa um cheiro dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Nossos olhos não vão mais onde nossos filhos estão. Hoje, meus netos já estão adultos. Então, o que é resgatar? Resgatar é você salvar esse que tem perigo. Vamos crer que quem está realmente conosco é Deus. E resgatar tem o sentido de, deixa eu ver aqui, de trazer de volta. Então, eu acho que está na hora da gente trazer de volta os filhos. E Deus tem uma promessa. Eu tenho um projeto de oração que eu não conto para ninguém, é muito particular. Eu tenho ali nomes de filhos que saíram da rota. Não vou dizer, principalmente em áreas que eu não quero colocar, que agora não quero trazer temas conflitantes. Mas eu sofro muito quando eu vejo uma mãe que chega e fala: pastor, minha filha, meu filho. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero falar. Então, o que é resgatar? Aí eu falei para Deus: Deus, e esses filhos que estão nessa situação? Deus me deu um texto que está aqui na Bíblia, Isaías 49, verso 25, diz assim: eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Por certo que a presa se tirará o valente, e a presa do tirano escapará. Alguns filhos nossos caíram nas mãos do valente. O valente é o diabo. O valente é o inimigo. São presas. E eu digo assim: nossos filhos não saem, mas Deus vai resgatá-lo. Amém. Aí eu falei para Deus: Deus, me dá um texto da Bíblia para eu orar em cima dele. Deus me deu o texto. Ezequiel 36. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada eu ligarei, e a enferma eu fortalecerei. Eu sei que Deus vai resgatar os nossos filhos. Amém. Eu sei que a vitória não é do valente. Nossos filhos são herança do Senhor. Eles fazem parte da aliança. Me pergunta o pastor, eu quando olho para a Pri, tem 62 anos, eu não gosto que eu conte a idade dela. Mas agora já falou. Parece 40, né? Eu olho com para o 40. Júnior com 50. Eu estou dizendo para vocês como um pai mesmo. Olho para os meus netos, se Deus me permitir, eu vou ver os meus bisnetos. Eu digo, eles, eu quero. Diga isso para a Malu, sua filhinha, para o João, seus pessoas. Diga, vocês fazem parte da aliança. Amém. Atos capítulo 2, verso 39 diz: a promessa é para vós e para os vossos filhos. Eu não estou dizendo que o filho do cristão ele tem que ter uma experiência de conversão, de encontro com Deus, mas que os nossos filhos estão debaixo da bênção até 1000 gerações, eles estão. Louvado seja Deus. Bom, pastor, um dos pontos que o senhor trouxe que fala muito conosco, né, e com certeza está falando com todos aqueles que estão nos ouvindo, é essa questão da provisão. E quando a gente fala provisão, a gente pensa muito em escola, pagar conta, casa, roupa, mas prover essa espiritualidade de Jesus Cristo na nossa casa é uma missão do Pai, né? Ah, sim. Isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. O senhor conta às vezes que o senhor utilizava na época o catecismo menor com seus filhos. Sim. Esses dias eu estava pensando assim, acho que preciso arrumar um catecismo para conversar com os meus filhos, né? Que é uma forma organizada de você falar sobre Deus com seus filhos, com algumas perguntas e respostas. E
E assim, a gente muitas vezes vê isso, né? A gente leva tão a sério. Meu filho precisa ir bem na escola, precisa tirar boas notas, precisa passar de ano. Eles precisam estar sempre arrumadinhos, aquela coisa toda do compromisso da rotina diária. Mas aí chega o final de semana, chega a reunião do pequeno grupo. Ah, ele está cansadinho hoje, ele vai ficar descansando aqui. E os nossos filhos, eles não... A gente não encara com tanta diligência a rotina também da comunhão cristã, como a gente leva outros assuntos fora dessa rotina, que escola, né, e igreja. Então, e aí eu me lembro, e eu tenho certeza que vocês também, né, cresceram nessa geração, que chegava domingo de manhã, o meu pai, ele abria a janela, as cortinas, e vamos para a escola dominical. Não tem essa história de falar, eu não vou. Não. E eu brinco com o pessoal que eu gostava muito dos Trapalhões. E eu sou a geração que assistia os Trapalhões, né? E o programa deles era domingo às 19 horas, a hora do culto. E eu queria muito assistir os Trapalhões. E eu tive que lidar com isso. E seu pai te atrapalhava, né? Ele atrapalhava. Mas, pastor, como foi importante, né, essa diligência dos meus pais, mostrando com essa rotina a importância da comunhão cristã e de como a gente precisa, além do pai e da mãe, toda uma comunidade para educar os filhos nos caminhos de Deus. O que o senhor acha dessa... Acho que eu já falei tanto, mas eu queria que o Deco falasse, eu estou até um pouco constrangido, porque vocês sabem, vou até deixar aqui uma dica com vocês desse estúdio aqui, fantástico, eu estou encantado com tudo aqui. Quando vocês trouxerem pessoas aqui para entrevista, se for um velho como eu, não deixe ele falar muito. Muito pelo contrário, é muita sabedoria, muita sabedoria. Nós aprendemos demais aqui. Eu prefiro falar o oi e o tchau, e o resto se eu falar aqui. Não, acho que o senhor tem muito a nos contribuir. Não, porque é verdade isso aí que o Fabrício falou. Mas sabe, a gente não queria também, nós já estamos indo para o fechamento desse momento, né? De deixar uma palavra de desânimo. Eu tenho muito medo da gente fazer colocações, porque, sendo bem pé no chão, muitos pais que estão nos ouvindo estão talvez chorando, dizendo, poxa, eu já criei meus filhos, né? Então, eu acho que nós temos que ter uma palavra para aqueles que, como eu, já criaram os filhos, né? E se você não fez a coisa certa, eu não vou dizer a vocês também que eu acertei em tudo. Não. O sucesso dos meus filhos, eu não posso dizer não. Foi Deus que teve misericórdia, né? Mas se você errou, olha ali, se você errou, peça perdão, né? E eu diria, não está tudo perdido. Às vezes está no fim da linha, né? Eu vejo pessoas que chegam à velhice. Para mim, pastor, eu fiz tudo errado, e agora? Eu falo, Deus pode te perdoar, e Deus pode restaurar, e Deus pode te dar um novo tempo. Quem sabe esses filhos também, né? Miguel Riso conta uma experiência muito bonita. Miguel Riso é um escritor muito apreciado. Ele fala de um senhor que o procurou em Salvador e falou, quero te contar, meu pai foi muito rico. Ele deixou muita herança para nós. E meu pai era um homem muito crente, minha mãe também. Mas nós nunca nos preocupamos com isso. E nós tínhamos uma herança, um palacete ali em Salvador, Bahia, e nós demolimos para levantar um grande edifício. E antes de fechar o contrato, eu e meu irmão fomos lá, esse autor conta dessa experiência dele, e entramos naquela casa onde papai e mamãe moraram, naquele palacete.
E quando nós entramos no quarto, via como que as paredes estavam saturadas de um ambiente de oração. Naquele ambiente, onde era o quarto da mamãe e do papai, quando eu vi, eu e meu irmão caímos de joelhos. Choramos, claro, primeiro lembrar da mãe e do pai que já tinham morrido, lembrar da infância, e um disse para o outro assim, foi neste quarto que papai e mamãe oraram por nós quando nós éramos crianças. E os dois se levantaram, os dois irmãos disseram, Deus do meu pai, Deus de minha mãe, nós te queremos. Procuraram um pastor em Salvador e disseram, nós queremos o Deus do meu pai. Eu acho que esse pai que está nos ouvindo agora, quem sabe você já chegou à velhice, não fez tudo certo, mas não se preocupe, Deus, clame pela misericórdia de Deus. Você que é mais moço como vocês, né? Vocês todos aqui não estão na fase de gerar, né? Vocês estão gerando ainda. Faça uma coisa certa, né? E nós estamos falando para esse moço, que ainda nem casou, mas procure ser um pai segundo os propósitos de Deus, né? Lembrando que é um privilégio. Quantos também não podem gerar, né? Imagine que eu me lembro quando a Priscila nasceu, eu fiquei todo orgulhoso. Olhei assim e falei, porque fala a verdade lá no fundo, você, com todo respeito, eu olhando nos seus olhos, se Deus te deu uma esposa bonita, viu? Você também, cara, você também. Quando você olha para a esposa, você olha para os filhos, você não bate assim, fala assim, fala grosso, eu girei. Fala ou não fala? É meu, é meu. Então, que privilégio, não é? Que privilégio. Então, acho que a gente poderia ir trabalhando esse tema da paternidade, lembrando que é um privilégio, né? E a gente acho que poderia dar um toque assim, com isso vocês concordam. A gente é pai, mas é tão bom. Qual é a primeira expressão da oração do Pai Nosso? Diga para mim. Pai Nosso. Pai Nosso. Não, eu quero que você diga bem doce. E será que eu consigo? Consegue. Pai Nosso, Que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Agora eu vou voltar. Qual o doce que você, Ricardo, mais gosta? Um doce feito pela minha mãe chamado estrogonofe de nozes. Sim. Vamos ver se eu consigo descrever. Você come aquele doce, você não come, você degusta. Perfeito. Devagarzinho. Hoje, quando nós chegamos aqui, eu sou emotivo, mas eu presto atenção em tudo. Sua esposa, que está aqui, nos encontrou com um bolo. Eu ainda não comi daquele bolo, mas eu vou degustar um pedaço. Não vou comer o bolo, vou degustar o bolo. Eu queria que você novamente falasse a palavra Pai. Pai. Por que na oração, a primeira palavra que você diz é a oração modelo? Você chega na África, o africano da minha terra fala Pai. Você chega na Suíça, um país de padrão, Pai. Nós estamos aqui em Florianópolis. Pai. Eu me lembro quando a Priscila, nós chegamos aqui para Florianópolis, a Priscila tinha 2 meses e meio. E logo que eu cheguei aqui, eu tive um choque cultural. Eu achava Florianópolis uma cidade assim, bonita, mas eu vim do interior do Paraná. Eu tive, não foi uma depressão, mas eu sofri. Aí eu peguei a mãozinha da Pri, pus no livro a biografia de Santo Agostinho e fiz o contorno da mãozinha da Pri, assim, riscando. E escrevi na palma, mãozinha da Priscila. E eu orei, falei, Deus, eu pensava muito que eu ia morrer. Eu falei, Deus, não deixa eu morrer antes que eu escute a Priscila falar, papai. E ontem, quando eu cheguei, nós nos encontramos
no aeroporto. Ela falou, pai, há 4 meses nós não nos víamos. A Priscila podia me chamar de tudo, mas ontem à noite, na hora de dormir, ela foi ao quarto, me cobriu, me beijou, falou, eu te amo, pai. Eu te amo. Então eu acho que a coisa mais doce do mundo é você poder chegar a Deus e chamar Deus de Pai. Quando orar, ore. Basta você dizer Pai. Porque você tem o Pai que é Deus. Você pode amar os seus filhos, porque você tem em Deus. Esse seu relacionamento com o Pai determina muito o seu relacionamento com os filhos. Entende? Como é bom você saber que o seu filho te ama, né? E como é bom você saber que o seu pai... Então, pai é isso, né? Pai é aquele que você... Me lembro, eu falei que nós viemos de uma família pobre. Um frango tem 17 pedaços. Um frango. E o frango é perigoso, né? Eu sei abater um frango, depená-lo, por quê? Porque aprendi em casa. Nós éramos 8 filhos, papai, mamãe, vovô, cada um comia um pedaço. O papai, o pedaço dele era o costelão, não tem quase carne. Ele tinha poucos dentes, já velho. Ele ia desfiando o frango e pondo na boca. E nós, os filhos, chegávamos e a mamãe dizia, deixa o papai comer que vocês já comeram. Cada filho tinha um pedaço. Aí o papai dizia, não, minha velha, abria as pernas e falava, deixa os meninos. Ele tirava aquele pouquinho de carne, não punha na sua boca. Punha na boca do Isaías, do Messias, do Anacleto. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais. Seu Pai que está no céu. Lembre-se que ser pai é doação. É isso mesmo. Ser pai é doação. Muitos pais, às vezes, tentam encontrar a felicidade que não tiveram nos seus filhos. Esperam que os filhos venham trazer alguma coisa que ele não teve. É. Tentam se realizar, às vezes até profissionalmente, nos filhos. Jogando uma responsabilidade. É. Né? Então, e não é assim que Deus faz, porque Deus ama. E Ele ama. É. Independente do que a gente é, independente do que a gente faz. É. Então, talvez a gente precise olhar para como está e a expectativa que a gente tem em relação aos nossos filhos. Exatamente. Pastor, o senhor é interessante que quando a gente caminha com o pastor Messias, a gente convive com outras pessoas e muitos dizem assim, eu sou filho do pastor Messias. Se todo mundo que reivindica a paternidade. acho que o pastor Messias só está perdendo para o Abraão, né? E é engraçado isso, mas é porque quando a gente caminha com o pastor Messias, a gente percebe que as pessoas veem nele uma figura paterna. Interessante, né, pastor? É. E eu me lembro de um título de um livro que o senhor talvez tenha lido também, Clamor por Pais e Mães Espirituais. E o pastor Messias tem feito isso nesses mais de 60 anos de ministério, né? Tem adotado filhos espirituais, né? E tem discipulado pessoas, tem educado. Vou dizer uma coisa engraçada que você vai dar risada. Eu tenho cerca de 60 filhos, né? Você é um deles. Filhos espirituais. E eu só ponho o nome lá, se Deus manda, né? Mas um dia desse eu oro por eles todos os dias. Por isso você gasta tempo orando, né? E um dia desse, Deus falou para mim, você está orando e você está orando pelos filhos dos filhos deles. Aí eu fui fazer um levantamento. Nos primeiros 10, já tinha chegado a um número exorbitante. Porque quando eu oro pelo pai,
Eu tenho que orar pelos filhos e netos. Mas eu quero dizer... Aí entra o conselho de Jetro, lembra disso? Acho bom se eu dividir essa lista aí. Acha mais intercessores. Olha, e outra coisa, ali. pastor, se o senhor adotar o Deco, vai aumentar Vai aumentar muito, consideravelmente é exponencial. a Né? lista. Mas vocês sabem, isso que o pastor falou é uma verdade. Uma coisa que eu sinto é realmente amor, né, pelas pessoas. Eu queria, de minha parte, terminar, que eu sei que nós estamos vencendo o horário. Um dia nós estávamos no Espaço Esperança, lá onde você pregou tantas vezes, né? Aqueles cultos com tanta gente. Terminou o culto à noite, a Priscila falou, pai, vê se o senhor vê uma pessoa assim, discretamente. Foi a primeira vez que essa pessoa vem à igreja. Se o senhor puder ir lá e cumprimentar, seria legal. Só isso. E saiu. Eu, né? Falei, então vou lá. Quando eu cheguei, era um senhor assim que aparentava uns 35, 36 anos. Mas, pastor Fabrício, uma pele tão linda. Ricardo, eu nunca tinha visto o homem. Ele estava conversando com outras pessoas. Eu cheguei e falei, com licença. E dei um beijo na face dele. Ele me olhou. Eu fiz aquilo de uma forma, eu posso dizer a vocês, quase que sem pensar. Porque você beijar um homem assim, você não sabe a reação. E eu já falei, ó, você me perdoe, mas eu beijei, como eu senti por você o amor de um pai por um filho. Eu beijei como um pai beija um filho. Ele baixou a cabeça. Falei um pouquinho, voltei lá onde eu estava. Daqui a pouco chegou uma menina, de uns 5 ou 6 anos, linda, loirinha, gritando, vovô, vovô, e me abraçou. Eu nunca tinha visto a menina. Ela falou assim, o senhor está vendo aquele homem lá? É meu pai. Ele falou para mim, vai abraçar aquele senhor, que ele é seu avô. Vai raciocinando. Então ela fez o que o pai mandou. Dali nós fomos para a pizzaria, Pizza Clube. O Tiago, os filhinhos da Priscila eram bem pequenos. Chegamos para comer uma pizza. Aquela menina veio outra vez. Eles foram à pizzaria. Ela chegou, me abraçou, falou, meu pai disse que o senhor é filho dele, disse que eu sou avô. E ele veio. Veio e falou assim, nunca meu pai me deu um beijo. O senhor foi o primeiro homem que me beijou e falou que me beijava. Aí ele começou a chorar. Esse homem se converteu a Jesus, entregou a vida dele a Jesus. Eu não vou entrar em detalhes, ele me deu um cartão. Ele falou, esteja o senhor onde estiver. Se um dia o senhor precisar de qualquer coisa, o senhor apenas é uma pessoa muito influente. Ele não era da cidade, ele estava passando. Então eu queria deixar essa palavra conosco, né? Eu não vou dizer a vocês que saia daqui beijando, mas eu sinto um amor pelas pessoas. Eu quero ser, nas mãos de Deus, um canal de amor. Não com o meu amor, mas o amor que vem do Espírito Santo. E se há uma necessidade dentro de casa, eu acho que a coisa tem que começar em casa. E no Dia dos Pais eu diria, pais, beijam os seus filhos. Filhos, beijam os seus pais. Hoje o seu pai já tem o rosto enrugado, envelhecido, talvez não tenha uma memória tão boa, talvez nem lembre a infância, mas ele é o seu pai. E você que é pai, você gerou, eu diria, não tem, se me perguntar quantas vezes você tem que, beija a Malu, umas 10 vezes por dia. Beije os seus filhos, beije os seus filhos, abrace. Um beijo para vocês, vocês são meus filhos. De minha parte eu terminei. Amém.
Messias, que bênção, que bênção. O senhor é um exemplo como pai e pai de tantos, né, Fabrício, como foi mencionado. Mas só filhos bons. Quando o senhor fala que isso aqui tá legal, o estúdio tá bonito, e realmente a gente acha, porque, né, a gente preparou com tanto carinho. Não está muito... Mas o estúdio de vocês, eu digo porque eu trabalhei com isso muitos anos, é um estúdio de qualidade. Vocês têm uma boa qualidade. Usem isto para levar a mensagem a milhares de pessoas. E aí a gente estava falando antes ali, o senhor usou uma palavra ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E para usar uma ferramenta a gente tem que ter pessoas capacitadas para usar uma ferramenta. E o senhor é essa pessoa. O senhor é essa pessoa que pode, que é capaz de transformar esse áudio, esse vídeo e usar essa ferramenta tão bem, levar essa mensagem que o senhor trouxe aqui de paternidade para todo mundo. Que bom. Muito obrigado. Deus seja louvado. Um beijo. Te amo. Obrigado. Também te amo. Te amo, te amo. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez juntos aqui. Fabrício, uma honra recebê-lo aqui. Em breve vamos fazer um outro só com você. Você é nosso convidado também. Tá bom? Muito obrigado. Palavras finais aí. Eu queria deixar... a gente está insistindo nisso, o pastor falou aqui, e eu quero, como palavras finais, repetir isso, né? Se você pai ou você filho precisa ir lá e fazer um reconciliamento, uma reconciliação, um resgate da tua paternidade, faça isso. Não espere amanhã. Vai no teu filho e dá um beijo nele. Um beijo de amor do Messias para um desconhecido entregou para uma pessoa a salvação, a vida eterna com Deus para esse cara, e para a família dele, e para essa netinha, enfim. Pode ser que você se ache, eu não sou o Messias, mas você é o pai dessa menina, desse menino. Vai, peça perdão, engula o seu orgulho, tenha coragem e reconcilie-se com seu filho. Você que é filho, está aí brigado com seu pai, você precisa do abraço dele, deixe de ser orgulhoso. Dobre o seu coração e vá. Encontre o seu pai e dê um beijo nele. Faça você a ponte, não espere para amanhã. Pode ser que teu pai não esteja mais aqui. Vai, hoje. Procure seu pai hoje. Essa mensagem a gente sabe que fica aqui na internet. Pode ser que leve em dias, pode ser que você não escute agora em agosto de 2023. Mas hoje que você está vendo esse vídeo, é porque Deus te mandou esse vídeo para você ver. Então vai hoje beijar o seu pai ou seu filho, ok? É isso que eu tenho para falar. Minha gratidão, né, de estar aqui com vocês, ouvir essas histórias. Eu sei que eu estou diante aqui de 3 grandes pais que Deus, né, levantou. Eu conheço a vida de vocês. Dizer que é um privilégio ser pai, mas é tudo isso que o pastor Messias colocou: responsabilidade, gerar, prover, legado, tanta coisa, né? Mas dizer também para você que está nos escutando que se Deus colocar no seu caminho pessoas que você pode ser referência, ser pai, mãe, espiritual, né? Especialmente os pais, invista nessa pessoa, invista nessas pessoas que Deus tem colocado da forma que Deus colocar. Ame essa pessoa, seja com um beijo no rosto, seja com um abraço, seja com uma palavra, seja com uma presença. Deus nos levanta para sermos pais espirituais também de pessoas. É isso que eu queria deixar aqui. Obrigado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, curta, né? Leve para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas assim como você está sendo hoje. Tá bom? Muito obrigado, agradeço mais uma vez cada um. Obrigado. Que Deus nos abençoe. A Nana, né? A Nana, muito bem, minha esposa maravilhosa. Tá aí atrás das câmeras, fez sinal que tá chorando. Ela está nos bastidores. Aliás, em televisão, nós que estamos aqui, que aparece, eu te vi, mas o segredo está nos bastidores. Sim. É quem não aparece. Nana, Com certeza. te amo. Linda. Obrigado, gente. Tudo de bom.